Olá pessoal, olá visitantes do Corel na Veia. Gostaria de agradecer a todos, em primeiro lugar, pelos comentários que deixaram no blog aí, sobre os 5 anos de aniversário do blog. Meu agradecimento aí sincero a todos que passaram por aqui. E hoje nós estamos aqui com mais uma postagem, com mais um vídeo sobre tipografia digital, né? Eu desenvolvi aqui um manual básico de construção em CorelDRAW X6. E hoje eu vou estar ensinando para vocês aí que o Corel também tem essa possibilidade, né? A possibilidade de desenvolver suas próprias fontes, de criar suas próprias fontes, de construir as suas fontes de maneira bem abrangente, né? Com as ferramentas do Corel e utilizando algumas regras aqui que eu vou passar para vocês. Esse manual aqui eu desenvolvi ele esse mês, mas eu já estou estudando ele aí desde 2006, né? Não tive como publicá-lo antes. Eu queria realmente entender um pouco mais do assunto e também ver as mudanças do Corel para que eu pudesse estar mostrando de maneira fácil para vocês isso. Bom, para quem não sabe, o Corel, né, ele exporta vários formatos aí de fontes, né, e uma delas é a TTF, que é a fonte que eu vou abordar aqui. É uma fonte TrueTape, né, ou Tape 1, né, nada mais é do que um vetor, né, um desenho vetorial aí que a gente denomina como caractere e exporta como caractere. É possível com ele ampliar, né, sem a perda da qualidade. É ao contrário de bitmap, que se você ampliar, né, ela estoura os pixels aí e a gente vê o resultado aí que não é nada legal, e também não dá para exportar bitmap para fonte, né. Em alguns sites aí é possível fazer esse serviço, esse trabalho, através de bitmaps mesmo. Você pode estar salvando aí as suas fontes, né, com o nome, né, que você desejar, né, e o ponto .ttf, que o Corel tem essa possibilidade, né. Também pode ser o PFM, mas eu vou abordar o TTF, que é a TrueTape. Passar aqui para outra página, o que a gente precisa, né, o que você vai precisar para a gente estar construindo aí essas fontes. Você vai precisar de um computador, né, obviamente, e de um scanner se você for desenhar na mão, conforme está aqui o desenho tosco que eu fiz aqui. Você vai precisar vetorizar, né, o seu desenho, convertê-lo para vetor, né, utilizar os elementos aí que lhe convier para poder estar aí combinando, ou se não for combinado o desenho, se for só desenhado mesmo, não haverá necessidade de combinar. Eu recomendo a utilização do X3, X4, X5, né, mas essa aula é especificamente para X6. Além de tudo isso, você vai precisar somente da sua criatividade depois. Não é nada difícil, você pode estar aí desenhando a sua fonte com um lápis 05, para poder estar usando o Trace também, né, o Power Trace, para rasterizar, mas eu acredito que vetorizando fique muito melhor. Vamos passar aqui para a próxima página. Depois que você tiver a sua imagem vetorizada, esse desenho tem que ter no máximo 5 centímetros de altura, largura de acordo com a fonte. Eu botei 5 aqui também, mas pode ser de acordo com a fonte. No caso da A não vai dar 5 centímetros. A gente se baseia pela M e pela W, que são as letras mais largas. O W geralmente é mais largo. A gente vai estar vetorizando, a gente vai depois configurar a página para 750 pontos, não pode ser milímetros, não pode ser centímetros, nem polegada, nem inch. Tem que ser pontos, 750 pontos por 750 pontos. Depois que a gente configurou a página, a gente vai estar aqui posicionando essa fonte, né, no caso o vetor, na sua página, né. Em alguns casos você vai encaixar ela certinho, na maioria dos casos você vai encaixar ela na base lateral direita, na esquerda, perdão, e na base inferior. Depois a gente vai estar exportando isso no formato TIFF. Lembrando que a gente tem que estar com os filtros, né, TTF instalados no Corel. Geralmente no Corel X6 eles já vêm instalados, a não ser que você tenha feito uma instalação personalizada e não tenha colocado os filtros do Corel na instalação. Vamos passar aqui para outra página, né? Lembrando que o desenho tem que ter no mínimo 4 centímetros e no máximo 5 centímetros, como está aqui embaixo, nessa página. Com o desenho em mãos, né, se você for usar o raster, né, você vai precisar de quê? Um desenho de um papel, né? Você vai precisar de um papel branco, liso, polido, ou o melhor que você tiver por aí. Utilize um lápis de 0,5, faça o scan da imagem com 300 dpi em preto e branco,
Pode utilizar o Corel, né? O Corel Photo Paint para isso, para dar o scan, só dar um Ctrl Q aí, salvar em 300 dpi, em preto e branco, BMP, TIFF ou JPEG. Importe para o CorelDRAW, Ctrl I, e escolha raster, bitmap, contorno e linhas artísticas. E depois diminua a quantidade de pontos, né? Elimine a quantidade de pontos aí que fiquem excedentes aí no seu vetor. Imagens com baixa qualidade, como está aqui do lado, não vão funcionar, né? Se você desenhar a caneta também, vai ser mais difícil de desenhar. Passar aqui para outra página. O que a gente precisa aí para configurar, né? Vamos dar início aqui à configuração da página. Você vai abrir o seu Corel, vai dar 2 cliques aqui na borda da página. Lembrando, lá embaixo, observação, já consta na instalação o filtro TTF no Corel X6. Então você vai dar 2 cliques aqui na lateral da sua página. Assim que você der 2 cliques, a gente vai chegar nas opções de configurações. Você vai entrar aqui em documentos, tamanho de papel, vai colocar 750 pontos, vai colocar 300 dpi e vai colocar aqui em pontos. O posicionamento pode ser esse aqui mesmo, o vertical. Vai dar OK. Essa caixa vai abrir, né? Tipo de página personalizada. Você vai dar um nome para ela. A etapa 9, aqui, você vai dar um nome para a sua fonte para a sua página, perdão, para a página personalizada, que você está personalizando aqui em salvar, na etapa 8. Com isso você já vai ter uma página 750 por 750 personalizada, com um nome, que quando você abrir o Corel, você só vai ali na propriedade da barra aqui, e escolhe. Vou voltar aqui a essa página, ó. Por exemplo, fonte padrão TIFF, você pode escolher direto aqui, quando você abrir o seu Corel novamente, que você já vai ter uma página personalizada com esse nome. Vamos passar aqui para a próxima etapa. Depois que você desenhou o seu vetor, né, você vetorizou ele, a gente vai pular para a parte de exportação, né? Lembrando aqui, ó, uma vez vetorizadas as peças, posicionadas de forma adequada, organizamos da seguinte forma. Na página 1, que não é o exemplo que está aqui na imagem atrás, eu deixei o A ali na frente, mas não é essa a posição correta. A posição correta é a numeração na página 1, ou seja, na página 1 é o número 0, na página 2 é o número 1, na página 3 é o número 2, e aí vai a sequência 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E depois a gente começa com a letra A. Entramos com os caracteres maiúsculos, A até o Z, mais os seguintes, 2 pontos, ponto e vírgula, ponto e vírgula. Logo depois vão entrar os caracteres em minúsculo. E por último, os símbolos, né? A interrogação, a exclamação, a porcentagem, né? O e, o mais, o til, o igual, o mais menos, a tralha e por aí vai. Nessa sequência que está aqui. Se você fizer em outra sequência, a fonte pode dar erro. Vou deixar o link aí embaixo aí para a galera baixar o manual. Pode ficar tranquilo que você vai ter esse manual no 0800 para você estar acompanhando aí. Vou passar aqui para a próxima página. Então, depois que a gente tiver com o nosso desenho aqui encaixado, repare que eu não encostei a minha letra aqui no 0, porque em alguns casos a separação das fontes, né, o espaçamento delas ficam diferentes. Eu não queria correr esse risco, eu botei um pouco separado porque eu estava fazendo apenas um teste, né? Mas aqui a linha guia que você tem que colocar na beira da página, na borda da página, tem que estar em 0 e tem que estar em 0. O tamanho aqui tem que estar 750 por 750. Veja que aqui em cima a personalização da página, no caso aqui que eu salvei como padrão TTF, em pontos. Uma observação em combinação, né, no caso de combinar, quando você está fazendo um desenho, né, é combinar da forma correta, ou soldar ou combinar os objetos de forma que eles não fiquem soltos uns por cima dos outros. As letras A, B, D, R, O, P, Q, né, e as 0, 4, 6, 8 e as subsequentes aí que tem o centro vazado, que não é o caso dessa fonte que eu construí, ela não vaza aqui. Elas precisam ser combinadas.
O posicionamento delas na página é esse aqui. Elas devem ficar no canto e na base. No meu caso lá, como eu falei, eu botei um pouco separado porque a minha fonte poderia dar algum problema, eu queria testar antes de fazer. Mas elas devem ficar encaixadas aqui. As partes que sobram da fonte ficam para fora, o fim dela é que fica aqui, a parte final da fonte fica na base e encostada na lateral esquerda também. No caso das fontes minúsculas, né, elas devem ficar aqui na linha central, na base. A linha ascendente é onde entra a parte superior, e a linha descendente é aqui embaixo, onde as fontes que vazam, né, tem fontes que quando são minúsculas, essa aqui no caso está em posicionamento de maiúsculo, mas o F na posição de minúsculo ficaria F aqui embaixo e a parte de baixo aqui, em alguns casos como o Q aqui na próxima página, como o Q, o P, o G, né, o J, o Y, né, podem ocorrer alguns problemas deles ficarem em posicionamento errado. Então você tem que, para não ocorrer esse problema, para não ter esse problema, a gente tem que posicionar dessa forma, né, as maiúsculas colocadas acima da base da página e as minúsculas dessa forma. Posicionamento correto das fontes, no caso dos desenhos, dos vetores, seria esse. Na hora de exportar, nós temos que fazer o quê? Procurar uma página, procurar uma pasta para guardar a nossa fonte, né? Colocar um nome nela, no caso aqui eu coloquei o nome da minha fonte de Corel na Veia, .ttf, escolher o formato, TTF, True Tape, manter selecionado aqui essa opção, né? Selecionar, é obrigatório, e você tem que estar com o objeto selecionado para exportar, conforme eu mostro aqui abaixo. Seleciona o objeto, Ctrl E para exportar, como está aqui embaixo. E quando abrir essa caixa, são essas as opções que você tem que se preocupar, né? O local onde você vai colocar o nome, o formato e o somente selecionado. Vai dar o OK, onde você vai colocar o nome da família da sua fonte, no caso aqui, Corel na Veia, eu coloquei. Isso aqui, se já tiver selecionado, você mantém, se não você seleciona. O tamanho vai estar em 750, porque você já configurou lá. O espaçamento também já vai estar em 250, espaçamento entre palavras, né? Se não tiver, você coloca 250. Eu acredito que não vai estar em 250 não, por padrão, o Corel eu acho que já fica com outro número. Você coloca para 250. Você vai dar OK, depois que você fez essas configurações. Se você já tiver uma fonte, uma fonte na pasta que você está salvando, ele vai pedir para você salvar as alterações no arquivo de fonte. Você vai dar sim. E logo em seguida vai abrir essa caixa de opção, que é a seguinte caixa: o latim básico e o latim 1, que são os caracteres especiais, né? No caso, as letras com acento, fontes de outras línguas, né? No caso aqui 1/2 é meio, né? Todas as outras letras, né? Outras fontes especiais que você precisa. A caixa que vai abrir no latim básico, e você vai escolher aqui do lado, no 2 aqui, a opção 1 é o latim, que você já vai estar, essa opção já vai estar válida, já vai estar selecionada. Se não tiver, você seleciona. Logo em seguida você seleciona aqui a opção A, porque é o que está aparecendo aqui do lado, né? Na janela de exibição da fonte que você está vetorizando, que você vetorizou. A opção 3 você coloca automático, se não tiver, você coloca em automático. Tamanho 720 aqui deixa quieto, já vai estar. O ponto já vai estar em ponto. Aqui a base vai estar 0, deixe 0 mesmo. E dê OK. Se forem as fontes normais. Se forem as fontes especiais, você vai ter que trocar aqui do latim básico para o latim 1. O latim 1, para caracteres especiais. Problemas comuns na criação de caracteres. Em alguns casos podem ocorrer espaços incomuns entre letras e palavras, entre fontes, entre caracteres, como é o caso aqui embaixo no exemplo. Corel na Veia aqui está espremido, né, está junto demais, aqui está separado demais e aqui é o correto. Caso ocorra algum desses problemas, você vai ter que colocar uma outra linha guia, que é o caso daquela opção que eu mostrei lá atrás,
uma linha guia subsalente, um pouco espaçada da fonte, conforme está na página 8. O nome disso é kerning, né, que é a distância, né, no caso aqui da VA e AV, WA, LTYO, esse é o posicionamento correto delas, né? Você deve seguir esse posicionamento, né? Mas se você colocando todas na base ali no posicionamento correto da página, geralmente vai dar certo. Um distanciamento que não pode ocorrer é esse aqui. Ele não pode de maneira alguma ocorrer, ficar junto entre as palavras, separado entre algumas palavras, né? E os vetores aqui que não podem ser exportados. No caso são os contornos muito finos, né? Os contornos menores de 13 milímetros, menores que essa dimensão. Esses contornos aqui eles podem ser exportados, contorno duplo, né? Ou contorno de objeto. E contornos quebrados também não podem ser, né, exportados, contornos que não fiquem totalmente fechados. E agora? Agora você só vai ter que instalar a sua fonte e usar. Usando a sua fonte no Corel, você está aí com a sua fonte personalizada, toda sua, que você mesmo criou, conforme está aqui a que eu criei. Não é lá uma fonte muito elaborada, eu não fiz o desenho totalmente, eu fiz os balões e dupliquei eles, utilizei uma fonte existente, a Bauhaus, e alterei a Bauhaus. Eu poderia ter feito uma também, mas eu preferi usar uma de base para fazer. Eu espero aí que vocês gostem desse manual. E agora eu vou abrir o Corel Draw e mostrar na prática, realmente, como a gente vai estar fazendo isso aí. Lembrando que o manual vai estar disponível no Corel na Veia. É só você baixar. E se você gostar, é só você curtir, compartilhar e multiplicar a informação pela internet. Eu vou sair aqui desse PDF que eu criei e vou abrir aqui o meu Corel para a gente ver na prática como isso funciona.